Muito boa noite a todos, começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP. Eu sou o João e quero falar um pouquinho com vocês hoje de Premier League, mas não sem antes começar o vídeo pedindo para você me dar a moral, deixando seu like. É muito rápido, muito fácil e me ajuda muito. Eu estou voltando com o canal agora, dá para ver, ainda temos problemas aqui de estrutura, o cenário aqui atrás, por exemplo, é algo que eu ainda estou mexendo, vou melhorar, vai ficar bem legal. O microfone está chegando para melhorar a qualidade do áudio, enfim. Isso tudo são coisas que eu estou trazendo aqui para poder voltar com o canal, então eu preciso só de um retorno, de uma moral sua, que é rapidinho. Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, que eu vou melhorando sempre aqui a qualidade, vou estar sempre investindo aqui no canal. E o conteúdo eu garanto que vai ser sempre da melhor qualidade possível, vou me entregar sempre ao máximo para trazer o melhor possível para vocês. Então é uma moral rapidinha, muito fácil. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, vai me ajudar e vai me ajudar demais, beleza? Bora falar de Premier League. Eu quero falar de Manchester City e Arsenal especificamente, que vão decidir nesse fim de semana o título do campeonato. É óbvio, né? Lógico que o Manchester City está com a mãozinha na taça, está bem encaminhado, não só por depender só de si, mas porque é muito difícil acreditar numa derrota do Manchester City em qualquer situação. É um time que raramente, muito raramente mesmo, perde. Mas eu quero falar, além do possível título do City, eu quero analisar esses dois times como um todo, falar do quão é brilhante esse time do Manchester City e também do Arsenal. Vale lembrar que o Arsenal tem 86 pontos, vai jogar com o Everton no domingo, e o Manchester City tem 88 e vai jogar com o time do West Ham. Então, se o Manchester City for campeão com uma vitória, né, se os dois times ganharem e o Manchester City for campeão, o Arsenal vai ser vice-campeão com 89 pontos. Para a gente pensar o quão surreal isso o Flamengo de 2019, que é tido como o time mais unânime, né, um dos times mais unânimes da história do futebol brasileiro, fez 90 pontos. O Arsenal vai ser vice com 89 e não é uma coisa tão incomum quando se trata do campeão Manchester City. O Liverpool já foi visto com mais pontos para o próprio Manchester City. E é aí que eu queria entrar. O Manchester City fazendo 91 pontos vai chegar a uma média, o Manchester City do Guardiola especificamente, na era Guardiola, vai chegar a uma média de praticamente 90 pontos por temporada de Premier League. É basicamente um time que repete aquilo que o Flamengo fez em 2019 todos os anos que joga o campeonato. É lógico que na Premier League essas coisas são mais comuns, o Brasileirão é um campeonato mais disputado, né, um campeonato onde os times são mais nivelados do que na Premier League, apesar de que o nível da Premier League é extremamente alto, mas é só para ter uma noção, só para trazer como um exemplo para vocês entenderem a magnitude disso que o Manchester City está criando, desse império que o Manchester City está criando dentro da Inglaterra. É bem verdade que desde que o Guardiola chegou, o Manchester City conseguiu ganhar apenas uma Champions League, né? Apenas entre aspas, porque é muito grandioso, ainda mais para um time que nunca tinha conquistado. Mas se a gente analisar os campeonatos, né, a Champions League em si que o City jogou, dá para ver que possivelmente ele teria ganho até mais. Ele perde uma final para o Chelsea, um rival direto, um time do Chelsea que sabia bem jogar contra aquele time do Manchester City. Salvo engano, eu até fiz um vídeo sobre isso lá no passado aqui no canal. Então ele perde essa final para o Chelsea e depois ele tem o azar, né, de cair com o Real Madrid 3 vezes seguidas. Em uma se dá muito bem, atropela o Real Madrid e acaba sendo campeão depois, na final da Champions. E nas outras duas ele acaba eliminado muito mais por fatalidade do que por de fato ser pior do que o Real Madrid. É lógico, aquela história toda da camisa entrar em campo e não sei o quê, mas o Manchester City teve nas duas partidas, nos dois confrontos, né, nos quais foi eliminado para o Real Madrid, teve a oportunidade de matar o jogo, de decidir, de amassar o Real Madrid, assim como fez no ano que foi campeão, mas não conseguiu, não fez, e aí o Real Madrid, quando você dá uma brecha, dá uma oportunidade, foi lá e eliminou. Mas enfim, eu não estou aqui para falar de Champions League, foi só para fazer esse parênteses, né, essa mini inferência aí na Champions League, só para falar que mesmo tendo ganho uma Champions League já com o Manchester City, esse Manchester City do Guardiola poderia inclusive ter ganho mais, podia ser dominante não só na Inglaterra, mas também na Europa. Mas não foi, não aconteceu, mata-mata não é assim que funciona, eu estou aqui para falar de Inglaterra. E o que esse Manchester City vem fazendo é realmente um absurdo, venceu com dificuldade o Tottenham agora no meio da semana, praticamente encaminhou seu título e nunca na história da Premier League teve uma dinastia tão grande, teve algo tão fantástico
como o que esse time do City vem fazendo, né, nesses últimos anos. E é lógico, tem o trabalho do Guardiola, enfim, é um excelente treinador. Não estou aqui para ficar falando muito do Guardiola em si, a carreira dele fala por ele. Eu quero enaltecer um pouco esse time do City. São muitos craques, muitos jogadores de altíssima qualidade, e é um time que vem sendo montado há muito tempo. Tem uma entrevista muito legal do Mourinho, quando ele era técnico do Manchester United, na qual vão cobrar ele a respeito do rival, e ele mesmo fala que isso é herança do futebol. Isso são coisas, né, nas palavras dele, football heritage, né, são coisas que o futebol vai te mostrando, um time que vai se mantendo, um time com planejamento, um time que vai sendo trabalhado a longo prazo, que o resultado ele vem, o resultado chega, e o City é a cara, é a prova viva, né, de tudo isso. Jogadores fantásticos, tem Phil Foden fazendo uma temporada mágica, certamente vai concorrer à bola de ouro, não vai vencer, muito provavelmente, até em função de termos o Vinícius Júnior no mais alto nível, jogando agora uma final de Champions, mas vai ser um dos concorrentes porque joga muito. De Bruyne raramente deixa o nível cair, a gente já sabe da regularidade dele. O Haaland, né, não precisa nem falar, né, não, sim, a temporada ruim, entre aspas, do Haaland, eu queria até abrir um pouco mais sobre o Haaland aqui, discutir um pouco sobre o Haaland, porque virou uma moda agora chamar o Haaland de ruim, que o Haaland não tem qualidade e tudo mais, mas a temporada ruim do Haaland é de artilheiro da Premier League, a liga mais difícil do planeta, e fazendo uma média de quase um gol por partida. Essa é a temporada abaixo do nível do Haaland, porque quando ele faz a temporada no nível dele, é absurdo, é estrondoso. Ele faz quase um gol e meio por jogo em termos de média. Inclusive o próprio Haaland definiu agora contra o Tottenham, fez o gol num jogo dificílimo, no qual, se o City não vence aquela partida, o Arsenal ia estar com a vantagem. O Arsenal ia depender apenas dele para ser campeão. Então, um gol crucial, um gol decisivo. Existe também esse diálogo de que o Haaland não é decisivo, mas enfim, a gente sabe que na prática não é assim que funciona. O Haaland é um excelente jogador, um goleador nato, já está aí para bater a marca de 300 gols na carreira, muito, muito jovem, tem tudo para ser um dos grandes futuros da próxima geração. Nessa temporada ele deixou seu nível cair um pouco, ainda assim se manteve entre os grandes jogadores do planeta, mas pegaram um pouco no pé dele. Eu acho que essa temporada tiraram para pegar um pouco no pé do Haaland, mas o time do City como um todo, coletivamente, só tem estrelas, só tem fenômeno, essa é a realidade, e até por isso eu acho que pegaram um pouco no pé do Haaland, porque é um time tão bonito de se ver jogar, que quando ele não faz gols, quando ele não é o cara de criar jogadas, não é o cara do drible, não é o cara da bola no pé, então quando isso acontece a galera fala muito em cima disso. Olha o time que o City tem e o jogo do Haaland, mas é um craque, é um fenômeno, e o City faz na Inglaterra algo que é muito comum de ver em ligas onde não existe uma disputa tão ferrenha. O City vai criando na Inglaterra coisas que times como Bayern fazem na Bundesliga, coisas que times como Juventus já fez na Itália. Óbvio que o City ainda numa proporção menor, primeiro pelos adversários que tem, pela dificuldade do campeonato, e segundo porque também é um projeto recente. O Guardiola e esse time que vem se formando é relativamente recente, e desde que chegou vem dando certo e vem dominando o futebol inglês, que é um dos palcos mais disputados de futebol no mundo, né? Por exemplo, eu acho o Campeonato Brasileiro talvez mais disputado, mas em termos do alto nível do futebol mundial, né, onde os maiores craques se encontram, sem dúvida a Premier League é um polo, e o polo onde existe a maior disputa, né, ou existia a maior disputa antes do Manchester City. E se tratando do Arsenal, a gente tem um time que bateu na trave ano passado para o próprio Manchester City. A gente sabe que a dificuldade para times que não vencem a Premier League há muito tempo vencerem agora é muito maior do que era antes, porque eles não têm que ganhar um campeonato comum de pontos corridos, eles têm que vencer o Manchester City, que tem uma média de 90 pontos por temporada. Então, esse recorte para ser campeão não é um recorte tranquilo, não é um recorte fácil, e o Arsenal sabia disso, acabou perdendo no ano passado e encaminha para possivelmente perder esse ano, apesar que ainda tem jogo. O West Ham e o Everton não são times que brigam por mais nada na competição, mas são times chatos. O West Ham pode engrossar para cima do City, assim como o Everton pode ser um jogo difícil também contra o Arsenal. Mas assim, o Arsenal encaminha para mais um vice para o Manchester City, o que eu acho que é muito mais mérito do City do que demérito do Arsenal. Mas é um Arsenal que
renasce. Dá muito gosto, ainda mais, eu digo, uma experiência pessoal, porque eu gosto muito, eu tenho uma simpatia com o time do Arsenal, e dá muito gosto ver o Arsenal voltando a ser protagonista. No ano passado, ninguém esperava nada desse time do Arsenal. O Arsenal desponta para ser campeão, acaba não sendo, mas volta ao cenário, né? Volta aos holofotes. Esse ano joga a Champions League, é eliminado para o Bayern, um Bayern que na minha opinião é inferior ao time do Arsenal, mas é Champions League, um time do Arsenal que, por mais pesada que seja a camisa do Arsenal, desacostumou com a competição. Essa geração do Arsenal não faz parte ainda das gerações antigas vencedoras do Arsenal, então natural a eliminação para o Bayern, mas pelo menos voltou a figurar nas quartas de final de Champions League, voltou a mostrar um pouco do tamanho do que é o Arsenal e se mantém lá no topo da Premier League. Pode até vencer, seria mágico. A última vez que o Arsenal venceu foi aquele time invicto, né, de 2002, mas mesmo que não vença, é muito importante. Eu tinha muito medo de que o Arsenal brigasse para ser campeão ano passado, batesse na trave e depois no ano seguinte virasse um time de G6 ali, G5, que já seria superior ao que o Arsenal vinha fazendo nas temporadas anteriores, há 3, 4 anos atrás, mas ainda é muito pouco para o Arsenal, pela grandeza e pelo que pode o time do Arsenal. E não aconteceu isso. Aconteceu justamente o contrário. O Arsenal bateu na trave no ano passado, voltou com tudo para esse ano, pode vir a bater na trave e possivelmente vai bater na trave de novo esse ano, mas mostrou que é um time que veio para ficar. O Arsenal chegou e falou, beleza, é o Manchester City, posso não vencer, tem que fazer um recorde de 90 pontos, não é fácil, mas se bobear, se der mole, eu tô aqui porque eu vim para fazer pontuação de campeão todo ano, para brigar para ser campeão, eu tenho time para ser campeão e camisa para ser campeão. A torcida do Arsenal precisa disso. O Arsenal tem que voltar ao cenário do topo do futebol inglês, porque o Arsenal é um time desse patamar. Essa é a realidade do Arsenal. Então, me deixa muito feliz ver que o Arsenal chegou e chegou para ficar. Se não ganhar esse ano, vai tentar de novo no ano que vem, pode vir a vencer, pode vir a não vencer, mas a grande realidade é que o Arsenal está de volta ao protagonismo no futebol inglês. E isso ainda com um elenco muito inferior ao do Manchester City, né? Vale ressaltar isso. O trabalho que vem sendo feito pelo Arsenal com um time que é muito inferior, muito talvez não, mas é um time bem inferior, né? O Manchester City é provavelmente o melhor, né? Não é um dos, é provavelmente o melhor time do futebol europeu hoje, então não é demérito, não é diminuir o time do Arsenal falar que é bem inferior, mas eu considero bem inferior porque nós estamos comparando com o melhor de todos. Então, eu acho fenomenal o que se construiu nesse time do Arsenal e acho que fica um legado muito legal. O que vai acontecer no domingo, só o futuro pode nos responder. Se o Arsenal for campeão, eu acho que vai ser um choque muito grande, mas a minha intenção é trazer esse vídeo falando de Premier League, analisando esses times independente do resultado. Manchester City campeão ou Arsenal campeão, eu acho que não interessa muito para os pontos que eu estou trazendo aqui, que é aplaudir, né, reverenciar a dinastia que o City cria na Inglaterra, mostrar um pouco desse trabalho e da maravilha que é o time do City do Guardiola, e também falar do Arsenal e enaltecer a volta do Arsenal ao cenário, né, aos palcos, né, aos holofotes do futebol inglês, que é onde o Arsenal deve sempre estar. Se o Arsenal for campeão, vai estar lá, se não for, também vai estar lá. Se o City for campeão, vai continuar esse trabalho maravilhoso, não vai ter crítica em função disso, e se não for também a mesma coisa. Então, eu acho que a intenção do vídeo é justamente essa. Na minha opinião, o City deve vir a ser campeão, porque é muito difícil o City não vencer uma partida. Não estou falando do West Ham, que é o próximo adversário, é qualquer partida. É muito raro o City não vencer, mas independente se vai ser o City ou o Arsenal, eu acho muito, muito louvável o trabalho que vem sendo feito nos dois times, obviamente em expectativas e condições diferentes ainda. O City é um time que já é unânime na Inglaterra, e o Arsenal é um time que vai assumindo o protagonismo novamente no futebol inglês. A grande prova disso, inclusive, é que esse ano não perdeu para nenhum time do Big Six, né, que são os 6 times de mais orçamento, né, com elencos mais fortes, pelo menos teoricamente, lá na Inglaterra, e isso mostra uma virada muito grande, né, no Arsenal. Isso mostra que esse time do Arsenal é realmente extremamente competitivo.
Quero saber de vocês quem vocês acham que vai ser o campeão da Premier League, quem vocês acham que foi o melhor time da Premier League. Fala um pouquinho de Arsenal, de City, deixa aí nos comentários que eu vou ler e vou estar respondendo tudo. Quero debater isso com vocês e quero pedir mais uma vez também o like e a inscrição, caso você ainda não seja inscrito, beleza? Um abraço para todos, um bom fim de semana, boa noite.